Sim, nós não desistimos e o Petrim é tão querido, mas tão querido. Ele também está tentando de todas as formas e pode realmente ser um problema de conexão, tá, gente? Então a gente tentou, e nós vamos tentar mais uma vez. Olha lá. E se não der? Aê! Maravilhoso! Vamos lá! Tudo bem? Tudo. Vamos começar as fofocas. Vamos falar bem do povo? Vamos visitar essa história linda? Vamos, sim. Petrim, faz É. mais de 50 anos que você se formou na Escola de Arte Dramática? Faz 60 anos. Eu me 60 formei anos? na Escola de Arte Dramática em 1967. Uau! Petrim, me fala uma coisa. Você chegou a ter aula e conviver com um dos homens que deu uma das contribuições mais importantes à cultura desse país, que foi Alfredo Mesquita, né? Sem dúvida. Eu tive aula diariamente com ele. Ele era o nosso mestre, né? Ele era o dono da escola, que colocou todo o seu prestígio e o seu dinheiro naquela escola, ajudando os jovens que queriam se tornarem atores. E é verdade que o seu pai queria que você fosse torneiro mecânico, porque em Santo... Você é de Laranjal Paulista, mas você se mudou muito novo para Santo André, né? Eu tinha 2 anos quando eu cheguei em Santo André. Naquela época, a industrialização da cidade de Santo André era muito grande. Então, para você ter emprego certo, você tinha que ser torneiro mecânico, você tinha que ter qualquer coisa, um trabalho de mecânico. Aí eu acabei burlando essa ideia do meu pai e fui ser desenhista mecânico. E, aliás, aí... você atuou em desenho industrial, inclusive enquanto você estava na EAD, não atuou? Exatamente. Eu morava... Olha só o sacrifício que eu fazia. Eu morava em Santo André, num bairro em Santo André. Eu tomava um ônibus até a estação, tomava um trem que ia direto para a empresa onde eu trabalhava. Eu saía da empresa às 5h, 5h30, já parava na Estação da Luz, atravessava a avenida e ia direto para a Escola de Arte Dramática. Isso durante todos os anos que eu estudei lá na escola, entendeu? Então, Sim. foi um ano de muito sacrifício, né? Mas eu fiz esse sacrifício todo para querer ser ator, coisa que eu nunca imaginaria na minha vida. E o que veio primeiro? Foi a voz? Foi o sucesso? O trabalho na rádio como locutor? Foi antes ou depois da EAD? Não. Isso tudo foi antes. Porque, na verdade, aconteceu o seguinte. Eu morava num bairro muito pobre. E a única distração no bairro era a igreja. A igreja mantinha, para divertir os seus paroquianos e o pessoal do bairro, mantinha lá um salão de festa, e que era também um teatrinho. E ali eu assistia às encenações de peças religiosas, tal, e eu fui me envolvendo com aquilo, assistindo, tal, e aí até que eu comecei a participar. Você participou das representações dessas paixões? Olha, a paixão... Aí, bom, eu estou pulando uma parte. Logo em seguida, na cidade de Santo André, havia uma sociedade de cultura artística que fazia teatro com um diretor que chamava Antônio Chiarelli. Nessa época, a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo mandou a Santo André, nessa
nesse teatro, que era o teatro de alumínio dessa sociedade, um diretor chamado Ademar Guerra, para trabalhar com os amadores da cidade. E ele armou um elenco para fazer a peça Gente Como a Gente. Eu fui lá, fiz o teste e fui aprovado. E, em seguida, a minha mulher também entrou no elenco. E, nesse período, a gente fez essa peça chamada Gente Como a Gente, e foi um sucesso extraordinário na cidade. O Ademar Guerra acabou aconselhando a todos nós, atores daquela peça, para ingressar na Escola de Arte Dramática. E o maluco aqui foi para a Escola de Arte Dramática. Tanto é que todo pretendente para entrar na escola tinha antes um questionário que o doutor Alfredo fazia. Aí ele pergunta a pergunta clássica: você quer estudar na Escola de Arte Dramática para quê? Você quer ser ator? Eu respondi para ele que não. Eu não queria ser ator. Eu só queria estudar arte dramática. Mas você falou para ele: o Ademar Guerra mandou eu vir para cá. Ator profissional eu não pretendia ser. Mas aí eu acabei terminando a escola com louvores e acabei recebendo um convite do Jorge Andrade, um autor muito importante. Maravilhoso, o Jorge autor Andrade da Moratória, dentre outros. O Jorge Andrade fez a última aula teórica, e eu fui designado pelo Sábito Magaldi, que ensinava para nós teatro brasileiro, para eu ser o advogado do diabo do Jorge Andrade. E nessa aula eu coloquei os problemas da peça dele. Quer dizer, quem era eu para colocar defeito na peça do Jorge Andrade? Mas eu inventei umas coisas lá e quando eu terminou essa aula, eu estava saindo, ele me chama, o Jorge Andrade. Oi, Petrinho. Ele tinha uma voz grave, porque o Jorge Andrade também foi aluno da Escola de Arte Dramática. Usava um oclão, né? O Jorge. E aí ele me perguntou se eu queria dar aula no ginásio vocacional. Eu falei, mas eu nunca dei aula. Ele disse, não, você vai passar por um processo de aprendizagem e você vai dar aula de teatro para os alunos do vocacional. Bom, eu acabei entrando para dar aula no vocacional e saí da firma onde eu fazia desenho mecânico. Já dei uma evoluída. O seu primeiro trabalho profissional artístico já foi como arte educador, foi lecionando. Exatamente. E aí aconteceu o seguinte, a gente estava na época da ditadura, e a ditadura falou que o ginásio vocacional era um antro de comunista, e fechou a escola. E eu acabei ficando sem o emprego de professor, e eu não tinha mais o trabalho de desenhista. Então, aí eu comecei a minha carreira de ator profissional. E estou até hoje. E você lembra qual foi o primeiro espetáculo que você foi fazer depois dessa onda de desemprego que você passou? Sim. Eu fiz um espetáculo lá em Santo André mesmo, com uma diretora que foi muito importante para mim, que era a Eleni Guariba, e o espetáculo que a gente fez foi Georges Dandan e Molière. Ela era uma diretora que tinha chegado da França, onde ela tinha estagiado com Georges Planchon. Aí ela foi fazer a mesma experiência que ela tinha na França, em Santo André. E tanto é que o nosso grupo chamou-se Teatro da Cidade, que na França era Teatro de la Cité. E aí fizemos esse espetáculo profissional, que fez muito sucesso, ganhou muitos prêmios, e aí eu fui em frente. A primeira vez que eu me apresentei do interior para São Paulo, na cidade de São Paulo,
foi num pequeno teatro chamado Teatro Eleni Guariba, na Ah, Rússia. sim, aqui na Praça Roosevelt. Isso. É. E fui estudar a história dessa mulher, dessa diretora, que infelizmente teve um fim muito trágico, né, Petrinho, Muito. na mão da Espera, ditadura. vou ver se eu vou ver se eu pego uma foto dela. Ei, Petrinho, maravilhoso. Maravilhoso. Eleni Guariba. Infelizmente, os olhos da Eleni. Ela mesma. Ela acabou sendo assassinada em Petrópolis, numa casa que tinha lá, pela ditadura militar. E como ela, muitos naquela época tiveram esse mesmo fim, né, Petrinho? Ah, não tenha dúvida. Ela foi um momento terrível nas nossas vidas. E Petrinho, e realmente os espetáculos eles não podiam acontecer, eles eram parados no meio. Teve uma questão também com o manifesto do Guarnieri, não teve? Olha, a coisa aconteceu também quando o Boal, eles escreveram a Feira Paulista de Opinião. E depois, consequentemente, teve Roda Viva. E todos esses espetáculos, na época, foram muito censurados, foram proibidos. E teve alguns casos que houve até invasão de teatro, como foi o caso da Roda Viva, né, do Teatro Oficina. Mas aconteceu que a Feira Paulista de Opinião tinha sido censurada e o Boal, com o seu elenco, a cada fim de semana ia num teatro e fazia uma pequena apresentação do espetáculo, a Feira Paulista de Opinião. Quer dizer, não ficou sempre no mesmo local. Então, era uma maneira de driblar a censura. Petrinho, ontem eu fiz uma live com o Emílio de Mello e aí nós declaramos todo o amor por você. Emílio foi dirigido por você e trabalhou com você. Vocês fizeram um álbum de família juntos, né? Nós fizemos na Escola de Arte Dramática. Ele era aluno, estava se formando, e eu fui dirigir o álbum de família na Escola de Arte Dramática. E lá estava o Emílio, que se formou naquele ano. E depois, posteriormente, nós trabalhamos junto num espetáculo do Mauro Razzi, Viagem a Forli. A gente estava falando, e eu queria saber sua opinião sobre isso, porque nós citamos alguns dramaturgos brasileiros que são importantíssimos e que muitas vezes não têm a devida atenção e o devido prestígio. E nós citamos Timochenko, citamos o Jorge Andrade, que foi citado aqui também, e o Mauro Razzi também, né? Foram grandes dramaturgos. Eu imagino se o Mauro Razzi não tivesse partido tão cedo, quantas outras obras maravilhosas nós não teríamos tido dele. E o Vianinha também, né, que morreu com 44 anos. O Duvaldo Viana Filho. Então, eu acho que o Brasil perdeu grandes dramaturgos que foram embora muito cedo. O Mauro Razzi, Vianinha, enfim, Guarnieri, enfim, a gente teve grandes autores, né? Petrinho, e você trabalhou com muita... Assim, vou citar aqui alguns dos diretores. Roberto Lage, Sérgio Ferrara, Mauro Razzi, Ulisses Cruz, Flávio Rangel, Jane Rato, Celso Nunes. O Celso, aliás, ele foi responsável pela montagem que inaugurou o Teatro Municipal de Santo André. Exatamente. A gente recebeu a gente era de um grupo que era lá de Santo André,
e a gente foi... A prefeitura municipal queria inaugurar o teatro, e a gente sugeriu que fosse inaugurado com um texto brasileiro. E a gente escolheu, e também para ser um teatro popular, para não ficar aquela coisa elitista. Então, nós sugerimos a encenação de A Guerra do Cança-Cavalo, de um importante autor do Nordeste chamado Osman Lins. Aí a gente inaugurou esse espetáculo e chamamos para dirigir o Celso Nunes, que fez uma brilhante direção, um espetáculo maravilhoso, que acabou inaugurando o teatro. E, a partir daí, foi entregue à população um teatro magnífico, que ainda existe lá em Santo André, muito bacana. E qual que é a importância do grupo de teatro da cidade, o GTC, na sua história, na sua vida? Por lá passou também a inesquecível Sônia Guedes. Bom, eu posso dizer que foi tudo para mim, né? Durante 10 anos, esse grupo teve uma grande agitação na cidade. Fizemos um grande repertório de espetáculos, primeiramente dirigido pela Eleni Guariba, e depois, sucessivamente, fomos chamando outros diretores que foram dirigindo espetáculos lá em Santo André. Foi Emílio Di Biasi, Ulisses Cruz, Celso Nunes, enfim, um mundo bastante grande de diretores fantásticos, que sempre fizemos grandes espetáculos lá. E durante 10 anos foi o meu grande aprendizado, que eu acabei que acabou favorecendo não só a mim, mas como vários outros atores que vieram a fazer sucesso na cena paulista. Dos espetáculos de Santo André, a minha primeira experiência foi um convite do Flávio Rangel para fazer o musical O Homem de la Mancha. E aí eu fui fazer O Homem de la Mancha, que fiz durante 4 anos esse espetáculo. Você e Paulo Outram, mais de 400 apresentações, exatamente. Você sabe tudo mesmo, hein? Posso só lembrar, porque assim, Petrinho, eu fiquei apaixonado pelo elenco desse espetáculo. Porque às vezes as pessoas não têm noção. Anali estava nesse elenco, Alvarez, você, Ariclé Pérez estava nesse elenco. Ariclé Pérez. Maravilhosa Ariclé Pérez. Isaías Almada, Paulo Outram, Bibi Ferreira. Bibi Ferreira, Odilon Wagner. Odilon Wagner. E lá no Rio de Janeiro entrou o Grande Otelo. Grande Otelo. Teve Walter Breda. Zé Carlos Machado. Zé Carlos Machado. E a Sônia Guedes. E a Sônia Guedes, claro. Dentre outros tantos. A Sônia Guedes era stand-in da Bibi Ferreira. Mas houve outro grande espetáculo que eu acabei fazendo, chamado Rasga Coração, com o Raul Cortez e a Sônia Guedes protagonizando o espetáculo. Gente, mas assim, a gente tem que até respirar fundo quando vê elencos como esse, né, Petrinho? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu brincava muito, que eu dizia o seguinte, que era uma vaidade minha. Eu dizia, eu não posso assistir os melhores espetáculos que estão em cartaz, porque eu estou num deles. Pretensão, né? Ô Petrinho, você nunca ficou muito tempo sem fazer teatro, né? Não. Eu só estou ficando agora por causa dessa pandemia. Mas eu estou sabendo que você está fazendo leituras e que tem ensaios online com o Marcelo Uma. O Marcelo, meu colega de elenco. Estamos preparando a
A Pani. a pane do Strindberg, não, do Remar. Malu Balzan, Malu direção. Balzan é a nossa Você, diretora. César Bacan, Heitor Goldflus, o Marcelo Uman, Oswaldo Oswaldo Mendes. Mendes e Roberto Ascar. Quer dizer, esse espetáculo já era para ter estreado. Faltava 2 semanas para a estreia, quando deu essa maldita Covid. Então, a gente acabou não fazendo. Uma mistura de uma galera mais antiga do teatro com os jovens, né? Somos 4 velhos e 4 jovens. Olha só, Eduardo Semerdian, eu vou fazer live com o Eduardo assim que terminar a nossa, ele já está por aqui vendo esse nosso papo, Petrinho. Um grande abraço no Eduardo Semerdian, meu colega de elenco. Fizemos Hamlet juntos. Ei, que dupla! Grande ator, um ator que tem uma voz maravilhosa. Nossa, então juntava a sua voz e a dele, o teatro ecoava vozes bonitas, hein? Pois é, foi muito bom. Eduardo Semergian, um grande colega, um grande ator, grande amigo. E a direção uma coisa que acho que é importante a gente dizer, a direção do Rasga Coração foi do Zé Renato, né? Zé Renato. Bom, falecido há pouco tempo. Sim. Um espetáculo que eu fiquei babando aqui também, que você fez, e que você participou de uma montagem dele em 99 e depois de uma em 2005, que foi o Barrela, do Plínio Marcos. Sim, Essa foi... a gente fez isso no Teatro de Arena, a direção do Sérgio Ferrara, e foi um espetáculo de um grandioso sucesso ali no Teatro de Arena. E depois teve uma montagem que veio do Rio de Janeiro, e por causa de um ator que não pôde vir, que era o Jonas Bloch, eu acabei entrando no espetáculo, no papel do Jonas Bloch, aqui em São Paulo, no mesmo personagem que eu tinha feito com o Sérgio Ferrara, que foi essa peça do Plínio Marcos, né? E assim, é um espetáculo de um texto, de uma força, de uma brutalidade. Barrela, para mim, é uma das melhores espetáculos. Era de se espantar mesmo. E principalmente a montagem do Sérgio Ferrara ali no Teatro de Arena, que era uma coisa muito próxima da plateia, então causava um impacto muito maior. Agora, eu devo dizer que um dos melhores espetáculos que eu acabei fazendo foi a última gravação de Krapp, do Beckett, entendeu? Que também me deu muitos prêmios. E também o espetáculo que eu fiz, o Hamlet. Eu fazia um personagem que era o fantasma, e acabei ganhando o prêmio de melhor ator coadjuvante. E como que foi, Petrinho, trabalhar com o teatro? Aliás, eles fizeram uma performance incrível na Paulista essa semana, e você teve a oportunidade de trabalhar com o Teatro de Vertigem no Sesc Pompeia, no texto na obra do um texto inspirado na obra do Kafka. Olha, foi uma instalação de teatro fantástica. Era uma coisa... A gente achava que aquilo nunca ia terminar, porque era uma coisa impressionante, aquele espetáculo, né? Mas foi uma grande experiência trabalhar com esse grupo, que é muito importante no cenário brasileiro, né? Foi ótimo, adorei. Direção da Eliana Monteiro, e eu lembro da minha querida amiga Paula Klein. Paula. Ela falava,
ela falou para mim uma vez aqui em Ribeirão, falou: Pedro, você não sabe o que é dividir o palco com o Petrinho. Tamanha generosidade dele. É a Paulinha. Tudo muito gente generosa. O Eduardo Semerdian está falando: que saudade, Petrinho. Beijo em você e na Rosa. Ah, Eduardo, outro beijo para ele. Obrigado, Edu. Ô, Petrinho, no cinema, você tem uma carreira incrível no teatro, no cinema e na televisão. Como que foi fazer... Vou só jogar aí duas grandes obras. Eles Não Usam Black Tie e O Beijo da Mulher-Aranha, do Babenco. Foram experiências maravilhosas, porque no Beijo da Mulher-Aranha eu acabei me encontrando com a atriz Sônia Braga, que começou comigo lá em Santo André, fazendo o Jorge Dandan, direção da Irini Guariba. Ela era uma menina que fazia esse espetáculo, ela fazia a minha mulher no espetáculo do Jorge Dandan, e depois eu fui me encontrar com ela, com uma grande estrela que ela era, no Beijo da Mulher-Aranha. Aí ela virou esse ícone internacional. Então, coisas da vida da gente, né? Do ator. De repente está fazendo um espetáculo lá em Santo André, de repente explode para o mundo inteiro. Isso que é maravilhoso, né? Sim. Essa ascensão. Agora, eu queria também dizer que eu acabei de fazer um filme internacional chamado Comeback Maracanã, um filme israelita e brasileiro. Tanto é que eu estou citando isso porque eu acabei de receber agora, na Rússia, um prêmio de melhor ator coadjuvante com esse filme. Um filme do Jorge Gervich. Exatamente. Camila Amado está no elenco também. Meu Deus, que maravilha! Foi um filme muito bacana. E com atores também lá de Israel, né? E a gente tem uma previsão de estreia, talvez no Olha, essas coisas online, de cinema internacional a gente nunca a gente nunca sabe direito, mas eu acho que em algum momento deverá ser apresentado aqui no Brasil. E o Eles Não Usam Black Tie? Foi alguma coisa relacionada à parceria que você já tinha com o Guarnieri e foi para o cinema também? Guarnieri, Fernanda Montenegro. Na verdade, Eles Não Usam Black Tie. Eu fiz, na verdade, uma ponta, não era um grande personagem, mas valeu pelo espírito daquele texto. Eu já tinha feito a peça no Teatro Amador, em Santo André, eu já tinha feito essa peça, Eles Não Usam Black Tie. Eu entrei na Escola de Arte Dramática fazendo meu exame para ingressar na escola, eu fiz um trecho do Eles Não Usam Black Tie. Então, eu tinha uma familiaridade muito grande com o Guarnieri. E depois eu acabei fazendo um espetáculo com o Guarnieri, que foi também um sucesso extraordinário, chamado Ponto de Partida, com o Guarnieri no elenco, Otton Bassos. Foi esse espetáculo que a ditadura impediu que o Guarnieri lesse o manifesto, né? Foi. Só que foi, na época, no Teatro Municipal de São Paulo, se fazia um mês teatral. Então, vários espetáculos eram convidados para se apresentar no Teatro Municipal. E aí nós abrimos esse mês teatral com esse espetáculo Ponto de Partida. No dia da estreia, o Guarnieri queria ler esse manifesto e que, na verdade, a direção do Teatro Municipal não permitiu. E eu me lembro que, naquele dia da estreia,
A cavalaria estava toda em volta do Teatro Municipal e era uma sujeira com todos os cavalos sujando tudo ali em volta. E foi a gente até imaginava que não teria público, mas o público foi em peso, lotou o Teatro Municipal e, além do espetáculo, teve uma manifestação política naquele momento, mesmo sendo impedido do manifesto do Guarnieri. Bom, os cavalos cagando na porta do teatro, eles adubaram a essência do teatro. Eles desejaram merda da essência do teatro, né? Foi exatamente isso. Não tem como não falar também da falecida que você fez com direção do Antunes, né? Foi o meu primeiro ano na Escola de Arte Dramática. Eu nunca mais vou esquecer esse espetáculo, porque ele me fez, o Antunes Filho, me fez repetir uma fala 500 vezes. Diga 33. Não, quero uma coisa diferente. Diga 33. Eu ficava examinando a falecida com estetoscópio nas costas dela e falava para ela, fala 33. Nunca mais eu esqueci dessa. Diga 33, minha filha. Não, eu quero uma coisa minha. E você achou o 33 que o Antunes queria? Eu acho que sim, que aí ele parou, ou ele enjoou, ele falou, não vou mais encher o saco desse cara, deixa desse jeito mesmo. Mas você foi até o fim, né? Porque eu sei casos de atores que não aguentavam a pressão de trabalhar com o Antunes, não. E depois ainda fui trabalhar com ele na TV Cultura. Valeu a pressão, né? Porque foram os 33 dali renderam muitos outros trabalhos. Né? É verdade. Petrinho, sabe um filme que eu quero falar onde você acha que você se divertiu, um cinema despretensioso, blockbuster, mas para Ribeirão Preto teve uma importância muito grande, que foi O Divórcio, porque o filme foi gravado aqui. É verdade. Você veio para Ribeirão gravar na Fazenda, Petrinho? Eu não lembro direito, não. O Divórcio? Do Pedro Amorim, aquela comédia. Mas eu sei, mas chamava O Divórcio? Chamava O Divórcio. Tinha um número que você saía tirando. Saía tirando. Foi ótimo. Foi lá mesmo, é verdade. Camila Morgado. Depois ainda fui trabalhar com a Camila Morgado e com a Vera Holtz, um espetáculo dirigido pelo Zé Wilker, chamado Palácio do Fim, que também foi um espetáculo extraordinário, de muito sucesso. E a Camila fazia parte. Maravilhosa. O Marcelo Ullman falou, é tanta coisa que esse homem já fez que fica difícil lembrar. Pois é, cara. Eu fico falando aqui. Às vezes as pessoas me alugam e falam assim, vai contando. Aí eu fico o dia inteiro contando. Mas muitas coisas são mentiras também. É aquela velha história, né? Conta um conto e aumenta um ponto. Mas o Eduardo Pretel, que é ator aqui, ele está falando, eu fiz esse filme também. Está falando que ele participou do Divórcio. Ô, Petrinho, deixa eu aproveitar esse momento e agradecer duas pessoas que são importantíssimas por ter nos colocado em contato. Primeiro, a Tânia Bondesan, uma grande amiga, grande atriz, e o Marcelo Ullman, que é um menino muito talentoso e muito carinhoso com você. Muito. Adoro o Marcelo, porque ele é um ator, ele é inventivo e ainda toca violino, sabe lá o que é isso? E a Tânia Bondesan,
É uma amiga de muitos e muitos anos. Eu adoro a Tânia, vou em todos os espetáculos que ela participa. É uma atriz admirável. É uma pessoa querida dentro e fora do palco, né? Muito, muito legal. Petrim, vamos falar de Ana Raio Zé Trovão e vamos falar também, porque afinal de contas o pessoal está aqui o tempo todo querendo falar. Você fez grandes clássicos na televisão. Você fez Ana Raio Zé Trovão, participou de Malu Mulher, você fez Pantanal, você fez Éramos Seis. Só coisa linda na televisão. Dei sorte, que a televisão nunca, às vezes você não acerta, né? Às vezes você começa a fazer aquelas coisas que. Mas eu fiz realmente essas que você citou aí, foram um grande sucesso, maravilhoso. Pantanal foi que me mostrou para o Brasil, né? Que todo mundo acabou me conhecendo por causa dessa novela Pantanal, e depois, em seguida, Ana Raio e Zé Trovão, né? E fiz também essa última que você citou aí, do Éramos Seis. Éramos Seis. Como foram as gravações de Pantanal? Vocês imaginavam que ia ser esse boom que foi, que o Brasil lembra até hoje? Não. A gente foi fazer essa novela na TV Manchete, que até então tinha seu prestígio, mas não no prestígio da dramaturgia. E aí eu acabei, na verdade, entrando no elenco do Pantanal meio por acaso, porque quando eu procurei para entrar nesse elenco, já estava fechado. Aí eles foram para o Pantanal, e acontece que um dos atores acabou brigando lá por algum problema, e eu entrei no lugar desse ator. E fui lá, como todos, a gente ficou um mês gravando, a gente nem sabia o que estava acontecendo aqui em São Paulo. Quando a gente voltou do Pantanal, a gente chegou no aeroporto de Campo Grande com muita gente esperando nós. E aí a gente tomou consciência do sucesso da novela. E aí toda vez que a gente chegava aqui em São Paulo e ia para Campo Grande, o aeroporto de Campo Grande, você não conseguia andar, né, de tanta gente que ia lá esperar a gente para tirar fotografia, pedir autógrafo, aquela coisa toda. Então, foi um extraordinário sucesso mesmo. A Ângela Ladeira Santos está dizendo: odiava você em Pantanal porque você judiava da Maria. Aliás, eu vou dizer, a Ângela Leal, numa vez no aeroporto de Campo Grande, a gente entramos naquela loja que vende cartões postais, aquelas coisas todas, e duas senhoras me viram e vieram de tapa em cima de mim. Aí a Ângela Leal saiu de trás de um painel e apartou as mulheres. Aquela que elas estavam defendendo foi me defender. Petrim, namorando o seu currículo, porque é um currículo tão lindo, nem nos meus mais belos sonhos de menino eu imaginei que teria um momento com o grande Antônio Petrim, como eu estou tendo aqui. A gente acaba falando do espetáculo que viu, do mais recente, do que lhe rendeu grandes prêmios, mas ao coração do Petrim, qual obra te tocou e te toca, e quando se fala de teatro, ele vem imediatamente à sua cabeça? Olha, essa pergunta todo mundo faz. E eu tenho sempre a mesma resposta. O ator, ele está amando aquele espetáculo que ele está preparando. É aquele espetáculo que ele dedica toda a vida dele, que ele estuda
e tal. Aquele é o seu mais importante. O resultado desse trabalho é o público que vai dar. Às vezes, você acerta na sua escolha de intérprete. Às vezes, você não acerta. Então, mas isso é o seu trabalho. Quem julga sempre é o ator, é o público. Você, antes do público, de você aparecer na frente do público, você não sabe se esse espetáculo vai ser bom ou não. Então, o trabalho mais importante é aquilo que você está preparando. Eu acredito que os jovens atores que estão começando a sua carreira devem partir desse princípio. Cada espetáculo tem que trabalhar na sua profundidade, na verticalidade dos personagens. E aí se apresentar para o público com honestidade, com força, com musculatura, fazer com que o teatro seja sempre amado pelas pessoas, né? Então, eu não sei dizer para você qual é o melhor espetáculo. Eu sei que eu fiz vários espetáculos, fui muito aplaudido e também fui criticado, mas faz parte do nosso trabalho. E se o que te toma mais o coração é o trabalho atual, então é Pane que está aí tomando o coração eu nesse estou agora momento. apaixonado pela Pane. Não, no dia, só fazer uma propaganda, no dia 21 do mês desse mês, eu vou fazer uma apresentação para o SESC, às 9h30, lá, o SESC em sua casa, na sua casa, que é uma peça que eu fiz também no teatro, com muito sucesso, chamado Só os Doentes do Coração Deveriam Ser Atores. E eu vou fazer isso no SESC, no dia 21. Vai ser maravilhoso. Depois você me manda o folder para divulgar, por Mando, favor. sim. Tá. Olha, para terminar o nosso papo, que tem uma hora que o Instagram derruba a gente aqui, eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo. Ainda tem muita gente nesse país que nunca foi ao teatro. Se um menino ou uma menina que nunca foi ao teatro perguntasse para você, Petrinho, por que ele deve ir ao teatro, o que você responderia? Ele deve ir ao teatro, primeiro, por ser uma excelente diversão. Segundo, ele vai estar em contato com os atores ao vivo. É diferente do que ele está vendo na televisão. Terceiro, e o mais importante, o teatro sempre apresenta obras em que fala a memória, que fala ao coração. Ele sempre tem uma mensagem importante para a sua vida. O mundo vai se abrir melhor, ele vai entender melhor o mundo através dos grandes atores, dos grandes autores e dos grandes atores, dos grandes diretores. O espetáculo, o teatro é mágico. Não existe um momento mais fantástico que abrir uma cortina e acender um foco de luz em cima de uma pessoa ao vivo. Essa magia do teatro é uma experiência para sempre. Ô, Petrinho! Júlio Barrais, obrigado pela live. Petrinho, adoro o seu trabalho. Eu já fui, mas não vou com tanta frequência que gostaria. Tá falando a Ângela. Que bom! Se Deus quiser, agora vai poder ver o Petrinho online no Sesc. E quando tudo isso passar, nós vamos ver a Pane, né, Petrinho? Exatamente. Todos já estão convidados. Maravilha. Petrinho, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito Marcelo Ullman pela força que ele deu de irmão. Tenho certeza que é um menino que ficou para a vida. Agradecer a Tânia Bondesan, agradecer o Eduardo Semerdian, que postergou a live com ele aí para a gente poder bater esse papo. Quero que você dê um beijo na Rosa, sua esposa, e te agradecer do fundo do coração por você ter estado aqui com a gente. Muito obrigado. Pedro Leão, muito obrigado.
Você foi um entrevistador fantástico, conhece a vida dos atores que você entrevista, não chega de paraquedas e querer saber como é o ator. Você já sabe tudo dele e as suas respostas foram significantes. Obrigado, Petrinho. Obrigado, Um um beijo grande. Foi um prazer estar com vocês. Valeu, Petrinho. Sucesso, beijo. E quem Beijo. puder, agora a gente já segue direto pro papo com o Marcelo Semerdian, tá bom, Petrinho? Tá bom, querido. Um abraço. O Eduardo Semerdian, desculpa. Beijão Eduardo, nele. obrigado. Beijão.